Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Se você tem nos acompanhado há algum tempo, deve ter percebido que temos republicado algumas mensagens de nossas conferências, até mesmo as mais antigas. Já são quase 40 anos de conferências para pastores e líderes. Em 1995, tivemos o privilégio de termos a presença do pastor John MacArthur ministrando diversas mensagens em nossa conferência sobre o tema Não me envergonhe do Evangelho. Na mensagem do nosso episódio de hoje, veremos que, ao mergulharmos nas Escrituras em busca de sabedoria para orientar o ensino da igreja, torna-se evidente que Cristo deve ser o foco central da mensagem da igreja. Saiba mais sobre isto nesta mensagem de John MacArthur proferida na nossa Conferência Fiel Pastores e Líderes de 1995. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 35. Cristo, a mensagem central da igreja, com John MacArthur, na Conferência Fiel Pastores e Líderes de 1995. Hoje nós queremos focar a nossa atenção na realidade de que a igreja exalta a Cristo. The Apostle Paul said Christ is the head of the church. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. In Colossians chapter 2, Paul said that in him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Em Colossenses 2, Paulo diz que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. And in him the fullness of the Godhead dwells. E que nele habita a plenitude da deidade de Deus. And in him we are made complete. E que nele nós nos tornamos completos. The church must focus its life on Christ. A igreja deve focar a sua atenção de vida em Cristo. There are many churches today that focus on the Holy Spirit. Muitas igrejas hoje focam a sua atenção no Espírito Santo. That is a good indication of the immaturity of that church. Isso é uma boa indicação da imaturidade daquela igreja. Because the Spirit came to reveal Christ. Porque o Espírito veio para revelar a Cristo. The one the church focuses on is the Lord Jesus Christ. Aquele em quem a igreja deveria focalizar a sua atenção é o Senhor Jesus Cristo. And the Holy Spirit points the church in that direction. O Espírito Santo direciona a igreja nesse rumo. Now, in order to focus on this, I want us to study this morning Philippians chapter 3. Para que nós focalizemos a nossa atenção nesse rumo, eu gostaria que abríssemos as Bíblias em Filipenses 3. Now, this is one of the great chapters in the New Testament. Esse é um dos grandes capítulos do Novo Testamento. And focuses us right directly on Jesus Christ. E ele focaliza a nossa atenção diretamente para Jesus Cristo. There's much to say in this chapter. Há muito a ser dito nesse capítulo. And you're not going to completely understand it all until we get to the end. E você não vai entender tudo completamente até nós chegarmos no fim. In other words, we're going to progress our way through this passage. Ou seja, nós vamos progredir através dessa passagem. And it will unfold in a glorious conclusion. E ela vai se desabrochar numa conclusão gloriosa. But I want to begin in verse 13. Mas eu quero começar com o verso 13. And there's one phrase there. E há uma frase. And here it is. E ela diz o seguinte: One thing I do. Uma coisa eu faço. And I just want you to think about that. Eu quero que você pare e pense sobre isso. This is the Apostle Paul. Apóstolo Paulo. This is the master theologian. O teólogo mestre. This is the man who had received the revelation of God. O homem que recebeu a revelação de Deus. Who understood more about the work of Christ than anyone. Que compreendeu mais a respeito da obra de Cristo do que qualquer outra pessoa. The greatest theologian of his time or any time. O maior teólogo da sua época ou de todos os tempos. Who knew all the nuances of theology. Que conhecia todas as nuances da teologia. All the details of revelation from God. Todos os detalhes da revelação de Deus. All the complexities. Todas as complexidades. All the difficult issues. Todas as questões difíceis. But had reduced his whole life. Mas acabou reduzindo a sua própria vida inteira to one thing. A uma coisa só. That is an astounding statement. Essa é uma frase que nos choca. In the midst of everything that exists within the pages of Scripture. No meio de tudo que existe nas páginas das Escrituras. And all the facets of theology. Todas as facetas da teologia. There is one thing. Há uma coisa
that we have to direct our attention toward. para a qual nós devemos direcionar a nossa atenção. That is the simplicity of the Christian life. É a simplicidade da vida cristã. That is the simplicity of the church. É a simplicidade da igreja. It really does one thing. Ela faz realmente ou atinge uma coisa. Now, if that's true, Se isso é verdade, and Paul says it is, e Paulo diz que é, we should know what the one thing is. nós deveríamos saber qual é essa uma coisa. It'd be pretty sad to miss it. Seria muito triste nós não percebermos qual é. This chapter is written to tell us what it is. E esse capítulo foi escrito para nos dizer o que é essa coisa. Let's go back to the beginning of the chapter. Vamos voltar ao início do capítulo. In verse 2, Paul warns the Philippians about false teachers. No versículo 2, Paulo diz para os filipenses tomarem cuidado com os falsos mestres. He calls them dogs. Ele os chama de cães. He calls them evil workers. Ele os chama de maus obreiros. And he calls them the false circumcision. E ele os chama de falsa circuncisão. He's pointing to Judaizers. Ele está apontando para os judaizantes. These Jews who followed him around Aqueles judeus que o seguiam and came into his churches e entravam nas igrejas que Paulo estava presente and tried to bring everybody under the law of Moses, e procuravam trazer todo mundo debaixo da lei mosaica, the ceremonial law, a lei cerimonial, and the law of worship, the law of order, the law of forms, a lei da adoração, das formas, which were a part of the old covenant. que faziam parte da velha aliança. And he calls them the false circumcision Ele os chama de falsa circuncisão, because all they had was circumcision on the outside, not on the inside. porque tudo que eles possuíam era circuncisão externa, mas não circuncisão interna, interior. In contrast to them, Em contraste com essas pessoas, look what he says in verse 3. veja o que ele diz no verso 3. For we are the true circumcision, Porque somos a circuncisão verdadeira, who worship in the Spirit of God. que servimos a Deus em espírito. And then mark this statement. E agora sublinhe essa frase agora. And glory in Christ Jesus. E nos gloriamos em Cristo Jesus. And put no confidence in the flesh. E não confiamos na carne. You know, there may not be a better definition of a Christian anywhere in the Bible. Talvez não haja uma definição melhor do que é um cristão na Bíblia inteira. We worship, Nós adoramos, we glory in Christ Jesus, nós nos gloriamos em Cristo Jesus and we put no confidence in the flesh. e não confiamos na carne. We are worshipers of God Somos adoradores de Deus, servimos a Deus who come to Him through Christ e nos achegamos a Ele por meio de Cristo, with no trust in ourselves. sem qualquer confiança na nossa próprio mérito. So now Paul is setting up a contrast here Paulo aqui está estabelecendo um contraste between the false circumcision and the true, entre a falsa circuncisão e a verdadeira circuncisão, between evil workers and true worshipers, entre maus obreiros e verdadeiros adoradores, between the dogs entre os cães and those who truly glory in Christ Jesus. e aqueles que se gloriam em Jesus Cristo verdadeiramente. And he knew both real well E ele conhecia ambos os lados muito bem, because he used to be in group 1. porque ele costumava estar no grupo número 1. He was a part of the false circumcision. Ele fazia parte da falsa circuncisão. He was an evil worker. Ele era um mau obreiro. He was a dog. Ele era um cão, That means an outcast. ou seja, alguém que foi posto para fora. Now, he goes into a personal testimony starting in verse 4. A partir do versículo 4, ele entra num testemunho pessoal. And this is what he says. E ele diz o seguinte: You can read verse 4. se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga que poder confiar na carne, ainda mais eu. Now, he's going to say here that if anybody wants to trust in their flesh, he's got more credentials than others. Ele está dizendo aqui que se alguém tem qualquer credencial para confiar na carne, essa pessoa é ele mais do que qualquer outro. In other words, the Jews believed you earned salvation. Ou seja, os judeus criam que você trabalhava para conseguir a salvação. And you earned it by what you accomplished. E você conseguia a salvação através daquilo que você realizava. Righteous deeds Feitos de justiça and religious activities. e atividades religiosas. And Paul is saying, Paulo está dizendo, if you're going to look at those, se é para olhar para esse prisma, he has as many or more than anybody.
Paulo está dizendo que ele tem mais possibilidades do que qualquer outra pessoa. In other words, if we're earning our way to heaven, Se nós estamos ganhando ou trabalhando para conquistar a nossa entrada no céu, he's way ahead of most people. Paulo diz, eu estou na dianteira da maioria de vocês. He'd spent his whole life trying to do that Ele passou a vida inteira procurando conseguir isso, until the Damascus Road, até a estrada de Damasco. and everything changed. E aí tudo mudou. Now, by the way, Aliás, if you want to read the conversion of Paul se você quiser ler acerca da conversão de Paulo and get the outside details, e conseguir os detalhes exteriores, road to Damascus, a estrada de Damasco, bright light, a luz brilhante, falls down, que ele cai por He's terra, blind. fica cego, goes to the house of Ananias. vai para a casa de Ananias. You know the story. Vocês conhecem a história. That's the outside story. Essa é a parte exterior. That's what was happening. Isso é o que estava acontecendo do lado de fora. That was manifest. O que foi manifesto, That could be seen que podia ser visto, and experienced. podia ser Not experimentado. only by Paul, but the ones around him. Não apenas por Paulo, mas por aqueles que estavam ao seu redor. But this is the inside story. Mas aqui nós temos a história interior. This chapter tells the conversion of Paul from the inside. Esse capítulo relata a conversão de Paulo de dentro para fora. Now he says, I was part of the false circumcision. Ele diz, eu fazia parte da falsa I was circuncisão. earning my way to heaven. Eu estava conquistando o merecimento do meu caminho para o céu. Like all the rest of the Jews, I had a zeal for God, Como todos os demais judeus, eu tinha um tremendo zelo a favor de Deus. not according to knowledge. Mas não de acordo com o conhecimento. Like the rest of the Jews, I misunderstood the righteousness of God. Como todos os outros judeus, eu não compreendi a justiça de Deus. And went about to establish my own righteousness. E aí eu comecei a reivindicar ou tentar postular a minha própria justiça. And he said, I was good at it, E eu disse, olha, eu fazia isso muito bem feito. better than most people. Melhor do que a maioria. I began to stack up the credentials. Eu comecei a empilhar as credenciais uma em cima da outra. Let's look at them. Vamos olhar para essas credenciais. Verse 5. Versículo 5. Circumcised the 8th day. Circuncidado ao 8º dia. Now listen. Ouçam. If salvation is by ritual, Se a salvação vem por ritual, I'm in. eu já consegui. I'm saved. Eu estou salvo. I had the ritual. Eu passei pelo I was ritual. circumcised. Eu fui circuncidado. Now the Jews believed that circumcision was a means of entrance into the kingdom. Os judeus criam que a circuncisão era um meio para se entrar no reino. That on the 8th day, when that surgery took place, somehow that made a child a covenant child. Que quando aquela cirurgia acontecia no 8º dia, de alguma forma, aquela criança passada pela cirurgia era tornada uma criança da aliança. They missed the whole point. Eles perderam de vista que Circumcision didn't say anything about righteousness. a circuncisão não tinha nada a ver com justiça. Circumcision said everything about sin. A circuncisão tinha tudo a dizer acerca de pecado. Circumcision was a sign of total depravity A circuncisão era um sinal da depravação total. and was a sign of how desperate the condition of depravity is. Era um sinal de quão desesperada é a situação da depravação total. Now, without getting too clinical, let me explain. Sem entrar muito nos detalhes clínicos, deixa eu explicar para vocês aqui. If you want to know about a person's depravity, Se você quiser conhecer acerca da depravação de uma pessoa, how do you know it? como é que você descobre How do isso? you know that people are depraved? Como é que você sabe que as pessoas são depravadas? Totally depraved. Totalmente depravadas. Down to the core of their being. Lá no âmago do seu ser. How do you know? Como é que você sabe? Well, you could say, well, because of the way they talk. Você pode dizer, bom, quem sabe pelo jeito que elas falam. Hey, some depraved people can't talk. Algumas pessoas depravadas nem sequer falam. And some depraved people are pretty good at saying only what is acceptable. E algumas pessoas depravadas são muito boas em conseguir falar apenas aquilo que é aceitável e bonito. Well, you say by what they do. Aí quem sabe você diz, bom, então pelo que elas fazem. Well, some people don't sin in public. Algumas pessoas não pecam em público. If there's a crowd around, they're pretty good. Se há uma multidão em volta delas, elas disfarçam muito bem. How do you know a person is really depraved? Como é que você sabe que uma pessoa é realmente How depravada? do you know that humanity is depraved? Como é que você sabe que a humanidade é depravada? There's one absolutely accurate way, Há uma forma precisa se determinar isso. and it's in the realm of procreation. E está no campo da procriação.
That's where you see depravity. É aí que você vê a depravação. I'm a Christian. Eu sou um crente. I've been a Christian a long time. Eu sou crente há muito tempo. I love the Lord. Eu amo o Senhor. I'm a transformed person. Eu sou uma pessoa transformada. My wife's a Christian. Minha esposa é uma cristã. She's a transformed person. Também é uma pessoa The transformada. Spirit of God dwells in her. O Espírito de Deus habita nela. And we were married as Christians. E nós já casamos como crentes. Do you know what? Sabe o que aconteceu? We had 4 children. Nós tivemos 4 filhos. All 4 of them are wicked sinners. Todos os 4 são pecadores depravados. That's how you know we're depraved. É assim que você sabe que nós somos depravados. Because all we can produce is sinners. Que tudo que nós conseguimos produzir são And pecadores. Sinners and sinners and sinners. Pecadores e pecadores e mais pecadores. My children, Meus filhos, all Christians, todos crentes, married Christians, casaram-se com crentes. produced sinners. Também produziram pecadores. It's hopeless. Geraram pecadores. That's how you know we're depraved. É assim que você sabe que nós somos pecadores. It's Ou endemic. depravados. It's endemic. A coisa é epidêmica. It's deep in our humanity. Ela está profundamente arraigada na nossa humanidade. And that is why God designed circumcision as a sign. É por isso que Deus colocou a circuncisão como um sinal. He used the procreative organ to demonstrate where depravity was most manifest. Ele usou o órgão de procriação para mostrar aonde a depravação se manifesta mais visivelmente. And he was saying, you need a cleansing deep in your nature. E ele estava dizendo com isso, você precisa de uma limpeza profunda na sua natureza. Now it's interesting É interessante that Jewish women que as mulheres judias, throughout history através da história, have the lowest rate of cervical cancer in the world. têm tido a taxa de câncer... de câncer uterino, elas têm a menor taxa de câncer uterino do mundo. That's because the men are circumcised. Isso é porque os homens são circuncidados. And it has a physical benefit. E isso traz consigo um benefício físico. It is a physical cleansing. É uma limpeza física. But it was only a symbol Mas era apenas um símbolo of the desperate need da necessidade desesperadora of a heart cleansing de uma purificação de coração, that was manifest through procreation. que era manifestada através da procriação. Through circumcision, God was not declaring people righteous. Através da circuncisão, Deus não estava declarando as pessoas justificadas. He was declaring them depraved Ele estava declarando essas pessoas depravadas, and in need of a heart circumcision. com uma necessidade profunda de uma circuncisão de That's coração. why the prophet said, circumcise your hearts. É por isso que o profeta disse, circuncidem os vossos corações. But the Jews thought they were saved by circumcision. Mas os judeus achavam que eles estavam salvos pela circuncisão. And there are people today who think they're saved by some ritual. E há pessoas hoje em dia que creem que elas estão salvas por um ritual. Secondly, Em segundo lugar, Paul said he was of the nation of Israel. Paulo diz que ele era da linhagem de Israel. If the Jewish people are the covenant people, I'm one. I'm secure. Ele está dizendo, já que o povo judeu é o povo da aliança, eu faço parte do povo de Deus, eu estou numa boa. Salvation by race. Salvação pela raça. I was born into the chosen people. Eu nasci no povo escolhido. Not so. Não é assim. Paul said, not all Israel is Israel. O próprio Paulo disse, nem todo Israel é Israel. Some Jews are Jews outwardly Alguns judeus são judeus externamente and not inwardly. e não são judeus interiormente. Well, Paul had put in his gain column circumcision and the nation of Israel. Paulo havia colocado na sua coluna de vantagens circuncisão, linhagem de Israel. And he was adding up. E ele estava somando as vantagens. Thirdly, Terceiro lugar, he was of the tribe of Benjamin. da tribo de Benjamim. Now, Benjamin was a noble tribe. Era uma tribo nobre. Out of the 12 tribes, there were some very good things about Benjamin. Das 12 tribos havia coisas muito interessantes e importantes de Benjamim. When the kingdom split, Quando o reino se dividiu, after Solomon, depois de Salomão, Benjamin stayed faithful to Judah Benjamim foi fiel a Judá and formed the southern kingdom. e formou o reino do sul. Do
Do you know that when Israel went to war, very often Benjamin was in the front? Quando Israel ia para a guerra, Benjamim frequentemente era a primeira tribo da frente de batalha. They were the first to engage the enemy. Eram os primeiros a enfrentar o inimigo. The first king of Israel, Saul, came from Benjamin. O primeiro rei de Israel, Saul, veio da tribo de Benjamim. The territory of Benjamin included the city of Jerusalem. O território de Benjamim incluía a cidade de Jerusalém. There's some good things about Benjamin. Algumas coisas importantes sobre Benjamim. Paul put that in his gain column. Paulo incluiu isso na sua coluna de méritos ou vantagens. Family privilege. Privilégio de família, vamos dizer Family assim. heritage. Herança familiar. God must be impressed with that. Deus deve estar impressionado com isso. Now, some people think salvation's by ritual. Algumas pessoas pensam que a salvação vem por Some ritual. think it's by race. Alguns pensam que vem por raça. Some think it's because you're born into the right family. Alguns pensam que é porque você nasceu na família certa. Paul added, Aí Paulo a Hebrew acrescenta, of the Hebrews. hebreu de hebreus. What does that mean? O que isso quer dizer? That means he was kosher. Isso significa que ele era um kosher. He kept all the traditions. Ele guardava todas as tradições. If he was alive today, Se ele estivesse vivo he'd hoje, wear a little black hat ele estaria vestindo aquele chapeuzinho preto and a little black coat, e um casaco preto. and he wouldn't cut his sideburns. E ele não cortaria suas costeletas. He'd wrap them around his ears, Ele haveria de enrolá-las ao redor da sua orelha, like the Hasidics. como os judeus que você vê religiosos hoje em dia. And he'd wear a prayer shawl around his waist. E ele teria aquele cinto ao redor da sua cintura. He would be a Hebrew of the Hebrews. Ele seria um hebreu dos hebreus. He would keep all of the ceremonies, E ele guardaria todo o cerimonial. and he would observe the Sabbath E ele observaria o sábado and every festival, e todos os festivais. and he would have a restricted diet, E ele teria uma dieta bem restrita. everything that is prescribed in the tradition. Tudo que era prescrito na tradição judaica. He kept it all, Ele guardava tudo. and he put it in his gain column. E ele colocou ali no seu currículo do lado das And he thought, vantagens. God must be impressed. I'm certainly getting close to being righteous. E ele chegava ao ponto de dizer, poxa, Deus deve estar impressionado comigo. Eu quase já cheguei à perfeição aqui. But just in case that's not enough, Mas quem sabe isso não seja suficiente. it says, Aí ele acrescenta, as to the law, a Pharisee. quanto à lei, fui fariseu. Now you could make a choice of what sect in Judaism you wanted to belong to. Naquela época você podia fazer a escolha de que tipo de parte do judaísmo você queria Now, pertencer. you could just be a plain old vanilla Jew and not belong to any sect if you wanted. Você poderia ser assim um judeu meio chuchu e não pertencer a nenhuma categoria específica. Or you could be a Sadducee. Ou você podia ser um saduceu. That's a theological liberal who doesn't believe much. É um teólogo liberal, não crê em grande coisa. They didn't believe in angels. Não criam em anjos, They didn't believe in the resurrection. não criam na ressurreição, But they had the money. mas tinha o dinheiro, And they had the power. tinha o poder nas mãos, They had the political e control. tinha o controle político. Or you might want to be an Essene. Ou então você poderia querer ser um essênio. An Essenes went out in the desert Os essênios foram para o deserto. and went away from all normal life. Eles fugiram da vida normal do dia a dia. Sort of took a vow of poverty Eles fizeram uma espécie de voto de pobreza. and deprived themselves. E se privaram de muitas coisas. And went in a cave, E foram morar nas cavernas. contemplated their navel. Não tem como traduzir. I Trocadilhos. just thought you'd have a little fun with that one. They were monastics. Eles eram monásticos. Or you could be a zealot Ou você podia ser um zelote and put a dagger in your tunic. e colocar uma adaga na sua túnica. And when you saw a Roman, you could slit his throat. E quando você visse um romano, você podia arrancar sua garganta fora. They were around too. Eles também existiam. But Paul chose the most elite. Mas Paulo escolheu a parte mais escolhida, vamos dizer assim. He chose to be a Pharisee. Ele escolheu ser um fariseu. There were only 6,000 of them in the world at that time. Só havia 6.000 fariseus na época de Paulo no mundo. Small group. Era um grupo pequeno. You know what they did? Sabe o que eles faziam? Spent all their time studying the law. Passavam o tempo todo estudando a lei. Every detail, Cada detalhe, every tiny mark, cada marca pequenina, every letter, cada letra, every white space between the letters. cada espaço em branco entre uma letra e outra.
They had all kinds of magical approaches. Eles tinham toda espécie de abordagens mágicas para a lei. They were the most fastidious, detailed exponents of the law. Eles eram os expositores da lei mais cheios de detalhes e mais elaborados que existia. They were the ones who invented all the rules everybody had to live by. Eles é que inventaram todas aquelas regrinhas pelas quais todo mundo tinha que viver naquela época. If you go to Israel today, there's some of them still there. Se você for a Israel hoje, ainda existe alguns fariseus vivos. They're not the same ones in Paul's time, but there's still some Pharisees. Não são os mesmos da época de Paulo, mas eles têm a mesma tradição dos da época de Paulo. They're old, but not that old. Eles são velhos, mas não tão velhos assim. And what do? O que é que eles fazem? They spend all day in the synagogue. Eles passam o dia inteiro na Go to sinagoga. that synagogue by the Wailing Wall, you'll see them. Você vai para a sinagoga ali do lado do muro da lamentação e você vê os fariseus ali. They spend all day moving back and forth with their prayers. Eles estão o dia inteiro assim se movendo nesse movimento nas suas orações diante do muro das lamentações. And they're still trying to earn salvation Ainda estão tentando ganhar, conquistar a salvação through this legalism. através desse legalismo. That was Paul. Paulo era assim. Went in the gain column. Colocou lá na coluna de vantagens. Surely God is impressed. Não há dúvida que Deus está impressionado com o meu Surely currículo. I have achieved righteousness. Eu consegui a justiça por meus méritos. But just in case, Mas só no caso de ainda ter alguma coisinha para fazer. verse 6. Versículo 6. As to zeal, he became a persecutor of the church. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Just in case he didn't make it, Só no caso disso não ser suficiente, he thought he ought to kill the enemies of God. ele pensou, eu vou matar os inimigos de Deus de quebra aqui. Now, you don't have to do this. Você não precisa fazer isso. I mean, you can just be a normal Jew and even a Pharisee. Você simplesmente precisa ser um judeu normal, ou quem sabe um fariseu. But Paul is fanatical. Mas Paulo é fanático. He wants to literally kill anybody who threatens his religion. Ele quer literalmente matar qualquer pessoa que ameace a sua religião. He is a Jewish terrorist. Ele é um terrorista judeu. Now, this is tremendous zeal. Esse é um zelo e tanto. I was raised a Baptist, Eu cresci como batista, but I don't kill Presbyterians. mas eu não mato presbiterianos. I mean, I'm not that zealous. Eu não sou tão zeloso assim. The truth is, I don't kill Roman Catholics or Mormons either. A verdade é que eu não sequer mato católicos romanos nem mormons. I do understand the difference, Eu entendo a diferença. but Paul was zealous. Mas Paulo era zeloso. As to righteousness, which is in the law, Quanto à justiça que há na lei, he says he was blameless. fui irrepreensível. What do you mean? O que ele quer dizer com isso? Does he mean he's sinless? Ele quer dizer que ele não tinha pecado? No. Não. He means on the outside, Ele está dizendo que do lado de fora, he had so controlled his life ele havia controlado a sua vida a tal ponto, legalistically de forma legalista, that he had never publicly que ele jamais brought reproach on himself. trouxe reprovação sobre si mesmo de forma pública. Now, this is quite a list of achievements. É uma lista e tanto de realizações. All goes in the gain column. Tudo vai do lado das If vantagens. salvation is by ritual, I'm okay. Se a salvação é por ritual, eu estou bem. By race, I'm okay. Se é por raça, eu estou bem. By family, I'm okay. Se é por família, eu também estou bem. By tradition, I'm okay. Por tradição, eu também estou bem. By studying the law, I'm okay. Pelo estudo da lei, estou muito bem. Through zeal, I'm okay. Pelo zelo, também estou bem. Through morality, I'm okay. Através da moralidade, eu estou muito bem. And that's how he lived É assim que ele vivia, until he was nearly 40 years old. até ele ter cerca de 40 anos de idade. And then an amazing thing is stated here. Aí uma coisa fantástica é alistada ou é dita aqui. Look at verse 7. Veja o versículo 7. Whatever things were gain to me. Mas o que para mim era lucro. Stop there for a moment. Pare. That's what he just told you. Ele acabou de falar do lucro. That was all gain. Tudo aquilo era lucro. It all gained him heaven. Aquilo tudo dava o lucro para ele de ir para o céu. It all gained him a right relationship to God, he Aquilo thought. tudo dava para ele um relacionamento correto com Deus. Pelo menos ele pensava assim. But look at the rest of verse 7. Mas veja o resto do verso 7. Those things I have counted as loss. Passei a considerar tudo isso como perda. This is an amazing, astounding statement. É uma afirmação tremendamente forte.
since the 8th day of his life, desde o 8º dia da vida dele, till he's nearly 40 years old, até ele ter quase 40 anos de idade, he has been trying to achieve this. ele está tentando conseguir isso pelos seus And méritos. it's all in the gain column. E está tudo do lado das And vantagens. in one moment, Em um minuto na sua it vida, goes into the loss column. tudo isso passa para o lado da perda, das desvantagens. It's all loss. Agora tudo é perda, It doesn't save. não salva And it's not neutral. e não é neutro It também. damns. Ela condena. That's the exact description Essa é a descrição of exata the moment that Paul realized do momento em que Paulo reconheceu who Jesus Christ was. quem era Jesus Cristo. And at the end of verse 7, No final do versículo he says, 7, for the sake of ele Christ. diz, por amor de Cristo. When he saw Christ, Quando ele viu a Cristo, all that went from the gain column to the loss column. todas aquelas coisas que ele listou passaram da coluna das vantagens para a coluna das desvantagens ou I want you to perda. know something about Paul. Eu quero que você saiba uma He was coisa not, acerca de Paulo. he was not an Old Testament saint. Ele não era um santo do Velho Testamento. He was not an Old Testament believer. Ele não era um crente do Velho He was Testamento. not a converted man. Ele não era um homem convertido. His sins had never been forgiven. Os pecados dele não haviam sido perdoados. Don't think for a minute this was an Old Testament saint who became a New Testament Christian. Não pense por nenhum momento sequer que era um santo do Velho Testamento que se torna um convertido do Novo Testamento. He was an ungodly, condemned hypocrite. Ele era um hipócrita que não temia a Deus de verdade. Ungodly? Ungodly, condemned hypocrite. Ok, e era condenado acima de tudo. And the message that Jesus gave in Matthew 23 against the Pharisees would have applied to him. E a mensagem que Jesus pregou em Mateus 23 contra os fariseus se aplicaria perfeitamente a Saulo. He was a whited sepulchre, Ele era um sepulcro caiado, full of dead men's bones. cheio de ossos de homens mortos. He was a fake and a phony, Ele era um fingimento. not a believer. Ele não era um He was a crente. condemned man. Ele era um homem condenado. There is a way to be saved in the Old Testament, Havia uma forma de ser salvo no Antigo but it Testamento, isn't by works. mas não é pelas obras. It's never been by works. Nunca foi pelas You obras. say, well, how was a person living under the Old Covenant saved? E aí você pode perguntar, como é que uma pessoa que vivia debaixo da velha aliança podia ser salva? When they came under the condemnation of the law, Quando essa pessoa se conscientizava de estar debaixo da condenação da lei, knew they couldn't keep the law, sabia que não conseguia cumprir a lei, guardar a lei, knew they were condemned by the law, sabia que estava condenada pela lei, knew they couldn't save themselves, sabia que não podia se salvar and pessoalmente, cried out for mercy e aí essa pessoa clamava por misericórdia and pleaded with God to forgive them. e implorava com Deus que a perdoasse. That's how they were saved. Assim que essa pessoa era salva. Believing that God would forgive, Crendo que Deus haveria de perdoar, that God was gracious, que Deus era gracioso, and repenting of their sin. no quando eles se arrependiam de seus pecados. Paul was much more like the rich young ruler. Paulo era muito parecido com aquele jovem rico. He was much more like the publican, Ele era, like the Pharisee, ele era muito parecido com o fariseu da história do fariseu e o who publicano, said, I thank thee that I'm not like other men. que agradeceu a Deus dizendo, eu te agradeço que eu não sou como os demais He was homens. not like the publican, Ele não era como o who publicano, beat on his breast and said, God, be merciful to me, a sinner. que batia no peito e dizia, Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. So we have here an unconverted man, Então nós temos aqui um homem não convertido, and he meets Jesus e Christ ele se encontra com Jesus Cristo, on the Damascus Road. no caminho de Damasco. This is the inside of that story. Então isso aqui é o interior daquela história. And immediately everything that was gain was loss. Imediatamente tudo que ele considerava como lucro, ele colocou como perda. And then look at verse 8. Veja o versículo This is a 8. monumental verse. É um versículo monumental. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Is that staggering? Isso aqui deixa a gente maravilhado, Astonishing? deixa a gente assim meio baratinado. He said, when I met Christ, Ele diz, quando eu conheci a Cristo, he was so valuable. ele teve tanto valor, It surpassed everything. passou por cima de todas as outras coisas valorosas. And I count everything but rubbish
E eu considerei tudo como refúgio. That's a very vivid word. É uma palavra muito vívida. I don't know what it is in Portuguese. It's just like rubbish. Rubbish? Garbage? Yeah, garbage, just plain garbage. It's really the word for excrement. Yeah. Okay. But it's a very, very ugly word. Mas é uma palavra muito feia. All that gain Todo aquele lucro was rubbish. era refúgio. What a transformation. Que transformação. When he saw Christ, everything changed. Quando ele viu a Cristo, tudo mudou. Why? Por quê? Because of what he found in Christ? Pelo que ele encontrou em Cristo. You say, well, what did he find in Christ? Aí você pergunta o que é que ele encontrou em Cristo. Oh, there's so much here. Há tanto a ser dito Let me aqui. see if I can give it to you. Eu quero ver se eu posso passar isso para First vocês. thing. Primeiro, Righteousness. justiça. This is so good. Isso é tão bom. Verse 9. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. He found righteousness. Ele encontrou justiça. What does that mean? O que isso quer dizer? Just what it says. Exatamente o que diz. To be right with God. Estar reto, justo diante de I Deus. think he always wanted it. É o que ele sempre quis. I think he pursued it with a vengeance. Ele procurou isso com um desejo quase que de vingança, But he never got it. mas ele jamais obteve. And then in a moment it was his. Mas de repente se tornou sua. The righteousness of God was his. A justiça de Deus era agora dele. Not a righteousness of his own Não uma justiça de si próprio, that he gained by trying to keep the law, que ele adquiriu por tentar cumprir a lei, but the righteousness of God. mas a justiça de Deus. He didn't gain help toward righteousness. Ele não ganhou ajuda para obter justiça, He gained righteousness. ele obteve justiça. Now I want to say more about that tonight. Eu quero dizer mais sobre isso hoje à noite. So I'm going to leave it at that. Então eu vou deixar por aqui. But it's the heart of everything in the gospel. Mas é o cerne de tudo no Evangelho. So tonight I believe I'm going to address that. Então hoje à noite eu creio que eu vá falar sobre isso. So righteousness first. Primeiro ele recebeu justiça. To be right with God. Está reto diante de Deus. Totally acceptable to God. Completamente aceitável a Deus. Because God gives you his own righteousness. Porque Deus lhe dá ou deu a ele a sua própria justiça. It's a staggering thing. É uma coisa assim All right, verse maravilhosa. 10. Versículo Here's 10. the second thing he received. Segunda coisa que ele recebeu, That I may know him. para que eu possa conhecê-lo. I love this. Eu gosto muito disso He aqui. received relationship. Ele recebeu relacionamento. Relationship. Relacionamento. Intimacy. Intimidade. I think this poor, frustrated Jew longed to know God in his life. Eu creio que esse pobre judeu frustrado anelava por conhecer a Deus. He wanted to be right with God. Ele queria estar reto, justo diante He de Deus. longed to know God. Ele anelava por conhecer a But he was Deus, going down the wrong path. mas ele estava indo na direção And errada. all of a sudden, in a moment, Então, de repente, num momento, he knew God ele conhecia a in a Deus. personal, intimate knowledge. De uma forma de um conhecimento pessoal e íntimo. Thirdly, Em terceiro lugar, he says, and the power of his ele resurrection. acrescenta no verso 10, e o poder da sua ressurreição. What is this? O que quer dizer isto? Simply power. Simplesmente poder, He found power. descobriu poder, I mean, this is a highly motivated man. é um homem muito motivado. And we would say this is a driven man. Nós diríamos que é um homem que tem determinação para A fazer as man with coisas. tremendous compelling. Um homem que tem assim um espírito para realizar as coisas. And he wanted a powerful life. E ele queria uma vida poderosa, But it was all in his own energy. mas ela estava sendo vivida na sua própria Then he energia. met Christ. Aí ele encontra-se com Cristo. And he was filled with power. E ele foi enchido de The poder. very power that raised Jesus from the dead. Ele foi cheio do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. He wanted righteousness. Ele queria justiça. He wanted relationship. Ele queria relacionamento. He wanted power. Ele queria poder. It was all his in Christ. Agora tudo era dele em He Cristo. spent all his life trying to earn it. Ele passou a vida inteira procurando ganhar Never isso. got it. Nunca conseguiu. In a moment it came as a gift. Num momento isso tudo veio como um dom, um presente de Deus. Next point. Próxima coisa. The fellowship of his sufferings. A participação dos seus sofrimentos. What can I say about this? O que é que eu posso dizer a esse respeito? This is glorious. Isso aqui é glorioso. Obviously, he didn't need to suffer
in an atoning way. É óbvio que ele não precisava sofrer de uma forma assim substitutiva, Either for his own sins or anybody else's. pelos seus próprios pecados ou pelos pecados dos outros. Jesus said that work was finished. Jesus disse que esse trabalho, essa obra estava He's consumada. not talking about any saving suffering here. Ele não está falando de nenhum sofrimento It's salvífico. not like Jesus needed him to help him accomplish his atoning work. Não é como se Jesus precisasse de Paulo para concluir a sua obra Well, salvífica. what is the fellowship of his suffering? Então, o que é Simply a this. participação dos seus sofrimentos? He found a partner for his pain. Ele encontrou um parceiro para a sua dor. He found someone who could be there when he suffered, Ele encontrou alguém que poderia estar ao seu lado quando ele estava sofrendo, who understood que compreendia, because he had suffered too. porque ele também havia He sofrido. found a merciful high priest Ele encontrou um sumo sacerdote who misericordioso, had been tempted in all ways as he, que havia sido tentado em todas as coisas como ele, who knew the way of escape, mas que sabia o caminho do escape, who was able to help que estava pronto a ajudar and comfort e a confortar and care, e a cuidar, a partner for his pain. um parceiro para a sua dor. And boy, he had a lot of it. E ele teve muita dor, gente. I mean, when Paul went into town, he didn't ask about the hotel. Quando Paulo entrava numa cidade, ele não ia perguntar pelo hotel. He asked about the jail Ele perguntava acerca da cadeia, because he knew that's where he was going to stay. que ele sabia que era o lugar que ele estaria passando a maior parte do seu tempo. He suffered. Ele sofreu. He was beaten with rods. Ele foi castigado com açoites. He was whipped 5 times by the Jews. Ele foi açoitado 5 vezes pelos judeus. He was stoned, Ele foi apedrejado. shipwrecked. You know the list. Ele sofreu naufrágios. Você conhece toda a lista dos sofrimentos. Persecuted. Perseguido. He needed a partner for his pain, Ele precisava de um parceiro para a sua a dor, comforter. um confortador. He found it in Christ. E ele encontrou isso em Cristo Jesus. The end of verse 10. Final do versículo He 10. says, being conformed to his death. Conformando-me a ele na sua morte. What does that mean? O que isso quer dizer? This is wonderful. Isso aqui é maravilhoso. Now again, this is not redemptive. Isso novamente não é redentivo. He's not dying some expiating death. Ele não está morrendo uma morte expiatória. All he means by that O que ele quer dizer com isso is that he had a reason to die. é que ele tinha agora uma razão para morrer. Jesus had a reason to die. Jesus teve uma razão para He morrer. died to accomplish his work. Ele morreu para realizar a sua obra. And Paul is simply saying, I had a reason to die E Paulo disse: eu tenho uma razão para morrer for the very same cause. pela mesma causa. Christ died for sinners. Jesus morreu por pecadores. And you know something? E sabe de uma coisa? Paul was willing to die for sinners too. Paulo também estava disposto a morrer por Not to pecadores. take away their sin, Não para remover os pecados dos pecadores, but to get them the gospel. mas para levar o evangelho até He said eles. this to the Philippians. Ele disse o seguinte aos filipenses: If I die reaching you, se eu morrer alcançando vocês, sweet death. é uma morte doce. If I live, Se eu viver, I live unto the Lord. eu vivo para o If I Senhor. die, Se eu morrer, I die unto the Lord. eu morro para o Senhor. Whether I live or die, I'm the Lord's. Quer eu morra, quer eu viva, eu What sou is do he Senhor. saying? O que ele quer dizer He's com isso? saying, I had something to die for. Ele disse: eu tenho uma razão pela qual é digna de morrer por ela. You want to know something? E quer saber de uma coisa? Something to die for is something to live for. Uma coisa pela qual é digna de você morrer, essa coisa também é digna pela qual você viver. The French say he had raison d'être. The French? Os franceses diriam que ele tem uma razão para morrer, The reason for being. ou a razão para ser, The reason to live. a razão para viver. If you have a reason to die, Se você tem uma razão forte para morrer, if something is so precious you would die for it, se uma coisa é tão preciosa que você estaria disposto ou disposta a morrer por ela, then you know how to live. então aí você sabe como viver. All that came in Christ. Tudo isso veio em Cristo. Righteousness, Justiça, relationship, relacionamento, power, poder, sympathy, simpatia and a reason to live. e uma razão pela qual viver. And more. E mais, Verse 11. versículo 11. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Eternal life. Vida eterna. Eternal life. Vida eterna. He wanted that. Ele queria isso. Just like the rich young ruler wanted it. Como aquele jovem rico que conversou com Jesus queria. But when told how to receive it,
rejected. Mas quando Jesus disse para ele como obter essa vida eterna, ele rejeitou. Paul didn't, Paulo não, because God got a hold of his heart, porque Deus tomou seu coração. and he was given the hope of eternal life. E a ele foi dada a esperança de vida eterna. Now this is incredible. Isso aqui é incrível. All his life in the gain column. Toda a vida, essas coisas alistadas do lado do ganho, das vantagens. And it's all rubbish. E na verdade não passa de It's refúgio. all damning. Tudo é condenatório. And you know that E você sabe disso, when you meet Christ. quando você conhece a Cristo. And everything you ever thought of, E tudo de que você já pensou, everything you ever could hope for, todas as coisas que você pôde anelar, is in Christ. tudo isso está em That's Cristo. what happened in the heart of Paul at his conversion. Foi o que aconteceu no coração do Paulo na sua conversão. Now stay with me. Agora permaneçam aqui comigo. When you hear that, Quando você ouve isso, you might say, this guy's arrived. você vai dizer, esse cara chegou lá. He's there. Ele já chegou. But he wouldn't say that. Mas ele não diria isso. Verse 12. Versículo 12. Not that I've already obtained. Não que já tenha alcançado, I'm not perfect. eu não seja perfeito. What? O quê? You mean with all that, Quer dizer, com tudo isso que você tem, you're still not perfect? você ainda não é perfeito? You're still not complete? Você ainda não está completo? You still don't have everything? Ainda você não tem tudo? You're still not what you're supposed to be? Você ainda não é aquilo que você deveria ser? No, Não, I'm not. não sou. But he says, I'm pursuing it. Ele diz, mas eu vou prosseguindo, I'm going after it. eu vou indo atrás daquilo tudo. Going after what? Indo atrás do quê? Well, he tells you in verse 12. Aí ele diz no versículo 12, This is really good. isso aqui é bom demais. He says, I'm going to take hold of something. Ele diz, eu vou apanhar ou alcançar alguma coisa. Well, what are you going to take hold of? O que você vai alcançar ou What are you- apanhar? What are you pursuing? O que você está perseguindo? What are you chasing? O que você está correndo atrás? I mean, you have so much. Você já tem tanto. What are you O pursuing? que você está He perseguindo? says, I'm pursuing because I'm going to lay hold of something. Ele diz, eu estou prosseguindo porque eu quero alcançar alguma coisa. And what is it? O que é? At the end of verse 12, Final do versículo 12. I am going to lay hold Eu vou alcançar of that for which I was laid hold aquilo para o que fui também alcançado by Christ Jesus. por Cristo Jesus. What? O quê? That sounds like double talk. Isso parece que é uma repetição de coisas. Let me simplify it. Eu vou simplificar. I'm pursuing Eu estou prosseguindo, perseguindo the very thing aquela coisa for which pela qual the Lord pursued me. ou para a qual Deus me perseguiu ou me alcançou. Let me say it another way. Eu vou falar de uma outra forma. The goal of my life O alvo da minha vida is the goal that God had in mind when he came after me. é o alvo que Deus tinha em mente quando Ele veio atrás de mim. My goal Meu alvo for my life para a minha vida is God's goal in my salvation. é o alvo de Deus na minha salvação. And then in the next verse he says, that is the one thing I do. E aí no próximo versículo ele diz, esta coisa eu faço. I forget everything else Eu esqueço tudo and I just go for that. e eu vou atrás disso. And I haven't got it yet, he says. E ele disse, eu ainda não alcancei. You say, Paul, when he wrote this, he's about maybe 60. Quando Paulo escreveu isso, ele tinha, quem sabe, uns 60 anos. He's been a Christian for 25 years. Já tinha sido crente por 25 anos. I mean, he got all that good stuff at the moment of his conversion. E ele obteve tudo isso no momento da sua conversão. And he's been in this life for a long time now. E agora ele já tem estado nessa vida por longos And he anos. still hasn't gotten what he's after. E ele ainda não obteve aquilo do qual ele está atrás. But he's pursuing it. Mas ele ainda está perseguindo isso, indo atrás. And he says, it's the one thing I do. E ele disse, uma coisa eu faço. It's the one thing I do. É uma coisa que eu faço. What is it? O que é que ele faz? Well, it's the very thing for which God pursued me. É a coisa pela qual Deus veio atrás de mim. You say, what's that? E o que é isso? I'm glad you asked. Eu estou contente que vocês perguntaram. Turn to Romans 8. Abrem Romanos 8. I'm going to show you. Eu vou mostrar para vocês. Romans 8, verse 29. Romanos 8, 29. It's talking about the foreknowledge of God. Está falando
do pré-conhecimento de Deus. And as Bob said to you earlier in the week, foreknowledge is a predetermination to love. E como o Bob já falou para vocês antes nessa semana, esse pré-conhecimento é uma predeterminação de amar. And based upon that predetermination to love, E baseado nessa predeterminação de amar, God predestined us. Deus nos predestinou. Now watch this. Agora, ouça bem. He predestined us Ele nos predestinou to become conformed to the image of His Son. para sermos conformados. Simplesmente predestinou para serem conformes à imagem do Filho. That is the goal for which God saved you. Esse é o alvo que Deus tinha em mente quando Ele salvou você. Now listen, Veja, ouça. He saved you to make you like His Son. Ele salvou você para fazer você como filho dele. Back to verse 29. Voltando para o versículo 29. So that the Son Para que o filho might be the firstborn among many brethren. seja o primogênito entre muitos irmãos. Now what does that firstborn mean? O que quer dizer esse primogênito? That's the Greek word prototokos. É a palavra grega It protáticos. means the premier one, É o primeiro, the first one, aquele que tem a primazia, preeminent. o proeminente. And the purpose was this. E o propósito era o seguinte: God redeems us Deus nos redime, based on His predestination, based on His foreknowledge. baseado no seu conhecimento prévio, na sua predestinação. He redeems us to make us like His Son, Ele nos redime para nos tornar conforme o seu Filho, so that the Son will be the preeminent one para que o Filho seja aquele que tem a proeminência over many who are like Him. sobre muitos que são como Ele. That takes us right back where we started, doesn't it? Isso nos leva de volta aonde nós começamos. In our first message, Na nossa primeira mensagem, we said the church basically is God's plan nós dissemos que a igreja basicamente é o plano de Deus to gather a redeemed humanity, para arrebanhar uma humanidade redimida to give them to the Son e entregar essa humanidade redimida ao Filho as a gift of His love, como um presente do seu amor, so that forever and ever they can praise and glorify the Son. para que para sempre e sempre eles possam glorificar o Filho. And when they get to glory, E quando chegarem à He glória, will make them like the Son. Ele os tornará como o Filho. Because the supreme expression of honor is imitation. Porque a expressão suprema da honra é a imitação. So the goal is we're going to be like Christ. Então o alvo é sermos iguais a Cristo. That's what's going to happen someday. É o que vai acontecer um dia. When He shall appear, Quando Ele aparecer, we shall be like Him. nós seremos iguais a Ele. That is the reason the Father pursued us. Foi por essa razão que o Pai nos perseguiu, por assim Let's go dizer, back. veio atrás de nós. Back to Philippians 3, quickly. De volta rapidamente a Filipenses 3. Paul says, I'm pursuing. Paulo diz, eu estou prosseguindo. What are you pursuing? Você está prosseguindo em que direção? I'm pursuing the very thing for which God pursued me. Eu estou indo na direção ou perseguindo aquilo pelo qual Deus também me perseguiu. Why did God pursue you? Por que Deus veio atrás de você? To make me like His Son. Para me tornar semelhante ao seu Filho. That's God's goal for me. Esse é o alvo de Deus para mim. And that's my goal for me. E esse é o meu alvo para mim mesmo. I pursue Christ likeness. Eu persigo o ser igual a Cristo. And beloved, the church must exalt Christ. E meus amados, a igreja precisa exaltar a So its Cristo. people know the one to whom they are being conformed. De forma que o seu povo saiba a quem eles estão sendo conformados. Preach Christ. Pregue a Cristo. Preach Christ. Pregue a Cristo. Preach Christ. Pregue a Cristo. And people will see the model, E as pessoas verão o the modelo perfection which they pursue. da perfeição que eles tanto perseguem. What is the Holy Spirit's work? Qual é a obra do Espírito Santo? 2 Corinthians 3:18. 2 Coríntios 3:18. You don't need to look it up. Não precisa abrir. Just listen. Ouçam. It says this, Diz o seguinte: as we gaze at the glory of the Lord. assim como nós olhamos ou visualizamos a glória de Deus, In other words, as we gaze at the glory of the Lord revealed in Christ, ou seja, à medida que nós visualizamos a glória de Deus corporificada em Cristo, we are
changed into His image. Nós somos transformados na sua imagem. From one level of glory to the next. Num nível de glória para o próximo nível de glória. By the Holy Spirit. Pelo Espírito Santo. That's His work. Essa é a obra do He Espírito. makes us into Christ-likeness. Ele nos transforma na semelhança de That's Cristo. the goal of our life. Esse é o alvo da nossa vida. That's the one thing we do. É aquilo que nós fazemos. To be like Christ. Sermos iguais a Cristo. Paul sums it up in verse 14. Paulo resume isso aqui no versículo 14. Read that. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Now he refers to the upward call. Ele se refere aqui àquela chamada celestial. Someday we're going to be called up. Algum dia nós vamos ser chamados para o céu. He's talking about when God gathers us to heaven. Ele está falando sobre o arrebanhar de Deus e nos levar para o céu. The upward call. A chamada celestial. And he says there is a prize at the upward call. E ele diz que existe um prêmio nessa chamada ou vocação What's celestial. the prize? Qual é o prêmio? What do we get when we get there? O que é que nós vamos receber quando chegarmos lá? Christ-likeness. Os sermos iguais a Cristo. That's the prize. Esse é o prêmio. Paul says that's the prize Paulo diz esse é o prêmio when I'm called up. quando eu for chamado lá para o céu. And that's the goal E esse é o alvo while I'm still here. enquanto eu ainda estou aqui. The church must lift up Christ. A igreja precisa levantar a Cristo. That's why I said at the beginning, É por isso que eu disse no princípio. you show me a church preoccupied with the Holy Spirit, Você me mostra uma igreja preocupada com o Espírito Santo. I'll show you an immature church. Eu vou lhe mostrar uma igreja imatura. You show me a church preoccupied with Jesus Christ, Você me mostra uma igreja preocupada com Cristo. I'll show you a mature church. Eu vou te mostrar uma igreja madura. Exalt Christ. Exalte a In Cristo. my preaching ministry, No meu ministério de pregação, I always eu sempre want to be focusing on Christ. quero focalizar a minha atenção em Cristo. If I preach on the morning through one book, Eu de manhã prego num livro da Bíblia, Sunday evening a different book, domingo à noite eu prego em outro livro da Bíblia, expositing the New Testament primarily, expondo prioritariamente o Novo and I Testamento. always want to be in one book that exalts Christ. E eu sempre quero estar num livro que exalta a Cristo. One of the four Gospels, Um dos 4 evangelhos, Hebrews, Hebreus, Revelation, Apocalipse, Colossians, Colossenses, always bringing Christ to the people. sempre trazendo Cristo ao povo. He's the prize, Ele é o prêmio, He's the goal. ele é o alvo. Now, do you know what the one thing is? Agora vocês sabem o que é essa uma coisa eu faço? If you do, say amen. Se você sabe, diga amém. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Father, for your word, Obrigado, Pai, por tua palavra, this great chapter. esse capítulo fantástico. And we ask that you would give us the grace Nós te pedimos que tu nos concedas a graça and the strength e a força to pursue Christ-likeness. para nós perseguirmos e prosseguirmos rumo a sermos iguais a Cristo. May we be able to say with Paul, Que nós possamos dizer junto com Paulo, for to me to live para mim o viver is Christ. é Cristo. We pray in his great name. Nós oramos no grande nome dele. Amen. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!